E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Estou de volta de viagem, não sei se vocês perceberam, mas eu voltei das férias, aquelas... Voltei, galera, voltei pra te arrasar, voltei pra te arrasar, tá entendendo? Não foi férias, gente, eu fiquei uma semana, 8 dias, sei lá, viajando. Mas o que importa é que agora voltamos aos vídeos que eu tô gravando pós-viagem e não deixei pré-gravado antes. E essa é uma lista que eu tava pensando muito sobre ela. Quando eu tava pensando em ideias pro canal, em coisas pra criar pro canal, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu terminei de ler um livro que eu acho que ele se encaixa perfeitamente com essa ideia de lista, e eu já senti isso algumas vezes. O que eu tô falando? Vocês já leram aí no título, sei lá onde, na capa do vídeo, mas eu tô falando de livros que você lê e você quer ficar, tipo, neles pra sempre, sabe? Você quer ficar naquela história, naquele universo, naquele mundo pra sempre. Cada um desses livros aqui tem uma explicação diferente, algumas parecidas sobre o porquê disso tudo, mas pra mim é muito interessante quando eu sinto isso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não tenho muito tempo, eu começo 3, 4 livros ao mesmo tempo, porque eu quero sempre saber o que tá acontecendo e quero andar logo com as minhas leituras, e eu acabo me atrapalhando e lendo menos do que eu deveria ler. Então, tenho que sempre tomar um cuidado. Até, acho que no primeiro vídeo que eu fiz no canal em 2020, quando eu voltei, né, quando eu voltei com o canal, ali durante a pandemia, era maio de 2020, eu falo muito de como eu voltei a ler mais. Porque eu tinha ficado sem ler por quase um ano, ali em 2019, 2020, e o que eu fiz pra conseguir voltar a ler, e eu tava dando essas dicas, e uma dessas coisas que eu falei naquele vídeo, eu me lembro muito bem, é essa coisa de dar uma relaxada e realmente entrar no livro e ler uma coisa de cada vez, ler uma frasezinha com calma, né? Para, não tá entendendo, volta, lê de novo, esqueceu que personagem é aquele, volta, lê de novo. Uma coisa de relax, porque eu sou uma pessoa muito apressada, eu sou muito impaciente, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu me irrito porque eu faço tudo ao mesmo tempo e aí eu acabo não fazendo bem as coisas que eu tenho que fazer. Então, de vez em quando, por exemplo, agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô, tipo, com pressa, porque eu tô com muitas coisas rolando ao mesmo tempo. Então, eu acabo atrapalhando o meu momento de leitura porque eu tô com pressa. E aí, de vez em quando, eu acabo caindo nos livros que eles me deixam com vontade de ficar lendo aquilo ali pra sempre. Eu quero que eles tenham, tipo assim, 1000 páginas, 2000 páginas, pra eu ficar ali lendo aquele livro pra sempre, todo dia, um pouquinho. Pra mim, ele pode durar pra sempre. Eu já falei de alguns livros, de alguns exemplos de livros assim, aqui no canal, em outras listas, em outros momentos, mas eu quis fazer essa lista porque eu terminei de ler um livro, como eu já falei, que eu acho que se encaixa perfeitamente nela. Então, a gente já vai chegar ali. Antes disso, por favor, se inscreve no canal, que me ajuda muito, me siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo que me ajuda demais, demais, demais. Eu tô postando muita coisa lá na rede da dancinha, tá? Na outra rede, naquela rede que todo mundo faz danças e arrume-se comigo. Eu tenho postado muito vídeo de livro lá, tá? Então, por favor, não deixe de entrar lá. É muito importante pro crescimento do canal. Eu quero muito bater 100 mil naquela rede. Preciso me manter relevante naquela rede, porque aquela rede é o futuro do conteúdo em vídeo, provavelmente. Então, eu preciso que vocês me acompanhem por lá também. Eu não vou deixar de estar aqui. Aqui, pra mim, ainda é minha casa, meu lugar principal, mas eu preciso estar lá também. Então, assim, o primeiro livro não vai ser o livro mais recente que eu li e que eu queria, né, colocar aqui nessa lista, que me deu a ideia dessa lista. Na verdade, o primeiro livro que eu vou colocar aqui, eu acho que foi o primeiro livro que eu li. Mentira, não foi o primeiro livro que eu li que eu quis ficar naquele mundo pra sempre. Mas foi a primeira vez que eu parei pra pensar sobre isso. Eu tive uma experiência de leitura desse livro muito prazerosa e eu queria que ela tivesse durado muito mais tempo do que ela durou. E eu tô falando de Jogador Número 1 do Ernest Cline. Quem é antigo do canal, né, já tá aqui no canal há mais tempo, desde pré-pandemia, quando o canal era menor, já me ouviu falando desse livro várias vezes. Na pandemia pra cá, eu acabei falando bem menos dele porque é uma leitura que eu fiz em 2015. E esse é um livro... 2015? Eu acho que foi 2015 que eu li esse livro. E eu li motivado pelo Vitor Almeida, do Geek Freak, né? Esse é um livro que é muito icônico, que representa muito o Vitor em todos os aspectos. E na época, como é que eu fiz essa leitura? E isso tem toda a conexão com esse vídeo. Naquela época, eu tava trabalhando, né? Trabalhava ainda formalmente, CLT, aquela coisa toda. E eu tinha uma rotina de trabalho, de vida que era o seguinte: eu acordava de manhã, aí eu lia 1 hora, depois eu saía pra academia ou pra alguma outra coisa na rua, caminhada, corrida, sei lá. E depois eu voltava pra casa, tomava banho e ia trabalhar. Porque naquela época, na verdade, muito de quem trabalha com televisão, o expediente começa meio tarde. Eu trabalhava de 11 da manhã às 8 da noite. Então, eu tinha, tipo assim, eu acordava, sei lá, 7 da manhã, 8 da manhã, e eu tinha muito tempo na minha manhã pra fazer as coisas antes de trabalhar. E eu trabalhava muito perto de casa, então eu chegava no trabalho em 15 minutos. Então eu tinha uma manhã muito livre pra fazer 1000 coisas, então eu separava 1 hora do meu dia pra fazer essas leituras de manhã. Então eu lia todo dia 1 hora sem parar, sem mexer em celular, sem nada. Eu botava 1 hora pra ler, e eu mais ou menos conseguia ler ali umas 50, 60 páginas nessa 1 hora. E aí eu peguei pra ler Jogador Número 1, foi uma das primeiras leituras que eu fiz nesse esquema.
E foi uma delícia. Era uma delícia porque quando acabava aquela 1 hora, eu tava assim, meu Deus, eu quero muito voltar pra esse livro. Mas eu não voltava pra ele, em hora nenhuma do dia. E aí no dia seguinte eu voltava pra ler. E isso era muito bom, porque eu acordava cedo pra ler e depois ir pra rua. Porque eu pensava assim, não, eu vou ler enquanto eu ainda tô com um pouquinho de sono, porque eu vou acordando durante a leitura e depois eu vou fazer a coisa chata, que é ir malhar, ir pra academia, andar e tal. Então eu queria botar realmente naquele horário ali. E, gente, eu acordava com prazer. Quando eu acordava, eu pensava assim, nossa, vou escovar o dente, vou pegar uma coisa pra comer e já vou emburacar no livro porque eu quero saber o que vai acontecer. Então foi muito bom. E no final daquela primeira semana, quando o livro acabou, que o livro tem aí umas 400 páginas, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, esse livro precisava ser eterno. Eu queria continuar lendo ele, sabe? E uma das paradas mais loucas é que eu sempre quis reler esse livro, não reli até hoje. Já tem 8 anos que eu li. E é uma experiência de leitura muito gostosa. Ele é essa vibe de game, né? Ele é uma coisa meio Second Life, que hoje em dia a gente já não fala mais sobre, porque a gente fala muito de inteligência artificial, mas ele é basicamente um metaverso, né? Ele é um livro que se passa no metaverso. Que antigamente o metaverso, como a gente conhecia, era um negócio que chamava Second Life, que você criava o seu avatar e o avatar podia fazer um monte de coisa dentro daquele lugar ali, daquele lugar virtual. Ele podia ter uma profissão, ele podia estudar, ele podia interagir com outras pessoas. O Second Life, ele era o metaverso da época, né? Do anos 2013, 12, sei lá. E aí, esse personagem, ele tá num mundo meio apocalíptico ali, um mundo meio cagado, meio destruído, e todo mundo vive dentro desse metaverso. Dentro desse game que se chama Oasis. Ele acorda de manhã, entra no Oasis e tudo que ele faz ao longo do dia é dentro do jogo, né? Dentro do jogo, entre aspas. Dentro desse universo expandido, que é um metaverso. Então as pessoas trabalham, estudam, tudo elas fazem por ali. No final do dia, elas vão dormir na cama delas e acordam no dia seguinte e fazem a mesma coisa. E aí o cara que é dono desse universo todo, que é o Oasis, ele morre e ele deixa algumas pistas dentro do jogo pra galera que descobrir, conseguir resolver todos aqueles enigmas. Aquela pessoa vai herdar todo o Oasis, que é uma plataforma gigantesca, bilionária e tal. Vai se tornar um novo bilionário. E o nosso personagem principal, ele vai entrar nessa jogada aí pra tentar descobrir, chegar no final e, né, herdar o Oasis. Nossa, gente, é muito gostoso esse livro. Muito, muito, muito. Mas eu acho que pra galera geração Y, né, que é os millennials, a galera de 30 e poucos, 40 anos, vai se divertir mais do que a geração Z, do que a galera de 20 e pouquinhos agora. Talvez não vai curtir tanto porque tem muita referência de anos 80, então não sei se a galera muito jovem vai curtir. Já falei pra cacete em apenas um livro. Agora sim, vamos entrar no livro que me deu vontade de fazer esse vídeo recentemente. E que aí eu lembrei muito de Jogador Número 1 lendo esse livro. E é o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zenin. Esse foi um livro muito hypado do ano passado. Ele ganhou, se eu não me engano, numa categoria lá do Goodreads, que é voto popular. Então esse é um livro que foi muito popular, principalmente lá fora, que é onde o Goodreads é mais forte. E ele é um livro que ele tem muita coisa a ver com Jogador Número 1. E talvez, eu não sei, talvez eu tenha gostado mais do que de Jogador Número 1. Sei lá, esse livro pra mim foi incrível, foi maravilhoso, foi perfeito. E eu queria ficar nele pro resto da vida. Eu até demorei muito a terminar esse livro, porque eu lia e tal, parava. Mas era um livro que eu me apeguei tanto. Eu me apeguei tanto a esses personagens. Tanto que eu ficava uma semana às vezes sem ler, porque eu tava tendo que ler alguma coisa de trabalho, de clube de apoiadores, sei lá. Que quando eu pegava esse livro, eu pensava assim, cacete, eu sei exatamente o que tá acontecendo, eu me lembro de tudo. Cara, eu não sei que magia essa autora fez pra conseguir me pegar tão forte igual ela me pegou nesse livro. Ele é um livro que conta a história de, basicamente, 2 amigos de infância. Eu já esqueci o nome dos personagens, mas isso é o de menos. Eles se conheceram quando eles eram crianças. O menino, ele tinha um problema no pé, ele sofreu um acidente, e ele ficou com o pé todo cagado. E essa menina, ela ia pro hospital, por causa de alguma coisa que eu já não me lembro mais o que era agora, que eles lembram de tudo. Eu lembro de tudo, eu não lembro de nada. Mas ela tava no hospital lá por causa de alguma coisa da família dela, eles eram crianças, e eles acabaram se conhecendo meio que na área recreativa do hospital. E ela começou a encontrar com esse menino todo dia. E depois ela começou a usar aquele período que ela passava no hospital conversando com ele como atividades extracurriculares pra ela bater a quantidade de horas que ela tinha que bater na escola dela. Porque ela basicamente estava fazendo um voluntariado ali com um menino que tinha um problema no pé, que tinha que estar sempre fazendo fisioterapia, etc. Então ela tava sempre com ele ali no hospital. Até que ele descobre isso e fica puto com ela, porque ele achava que ela queria ser só amiga dele. E ela era amiga dele, mas ela acabava usando o tempo também como algo importante pra escola. Enfim, o que importa é que eles se reencontram depois de muitos anos. E ela tá ela tá estudando, tipo assim, desenvolvimento de jogos e softwares, etc. na universidade. Ele tá fazendo uma outra parada na faculdade também, mas que é muito relacionada a isso. E eles se reencontram, tal, num momento meio nada a ver. Ela acaba dando um jogo dela pra ele, e ele começa a jogar esse jogo que ela criou. E ele fica muito envolvido no jogo. E eles começam a conversar sobre aquilo, e eles decidem fazer um jogo
juntos. Um jogo de videogame. Só que isso é nos anos 90, então é tipo assim, também esse livro, ele tem... Por isso que eu falo que ele tem uma conexão muito grande com o jogador número 1. Ele volta muito no tempo, ele fala muito de jogo 2D, ele fala muito de jogo de um jeito diferente, sabe? Do que é jogado hoje. Mas eles vão começar a trabalhar juntos e esse livro vai se passar por muitos anos da vida deles, construindo jogos, criando jogos. E o que é legal é que a parte tecnológica, ela é uma parte que tá ali no livro, mas ela não é muito importante. Existe uma parte muito interessante desse livro que ela é relacionada com storytelling, que é com criação de história. Então eles juntos começam a construir esses universos. Então, o que é legal dos jogos, que é uma parada que eu não vivencio muito no meu dia a dia, porque eu não tenho videogame desde que eu era criança, literalmente, é que o jogo, ele é praticamente um livro ou um filme, só que você, né, mais interativo, você interage com a história ali, né, com o seu personagem, com o personagem que você escolhe pra participar do jogo. Só que tem toda uma explicação, tem toda uma história, tem toda uma construção de personagem, de narrativa, de universo, de mundo, e tem uma conclusão final. E você vai jogando aquele jogo pra chegar até um final. E é tão genial a forma que a autora constrói isso e cria isso e traz isso pro livro, que eu fiquei com vontade de comprar um videogame, porque eu falei, gente, eu acho que eu precisava jogar, sabe? Eu acho que assim, eu gosto muito de livro, eu gosto muito de filme, muito de série, eu gosto muito de ficção. Essa é a minha parada. Eu gosto de não ficção também pra cacete, adoro documentário, adoro livro de não ficção, mas eu gosto muito de ficção. Ficção é o que movimentou a minha vida inteira, porque eu já tive blog de cinema, eu já fui muito viciado em série, eu já assisti tudo quanto era série que existia, e eu já li uma caralhada de coisa e eu adoro ler. Então assim, a minha parada é, eu adoro como algumas pessoas conseguem construir universos, sabe? Personagens e universos, e eu gosto mais ainda quando esses universos, eles são tão palpáveis que eu entro na história e elas acabam se tornando algo muito maior do que só um livrinho, uma série, um filme e tal. Então eu acho que esse livro, ele é perfeito pra quem tem um perfil parecido com o meu e gosta desse tipo de história, e principalmente gosta de histórias sobre gente que cria outras histórias. Então eu achei muito gostoso, achei muito criativo, achei muito legal, achei muito diferente das coisas que eu leio, mas mesmo assim muito bom. E o que talvez traga pra esse livro algo que seja melhor do que Jogador Número 1 pra mim, é o fato de que ele é muito também sobre o relacionamento deles, é muito sobre a questão humana. Como é um livro que vai passando ao longo de muitos anos na vida desses personagens, é muito interessante ver realmente esse amadurecimento deles e o amadurecimento da história como um todo. Coisa que Jogador Número 1 peca um pouco porque ele se passa num período muito curto de tempo. Então, você não tem essa profundidade. Jogador Número 1 é um livro jovem, entendeu? Ele é um livro jovem muito bom, que vai funcionar pro público adulto por causa das referências de anos 80, mas ele é um livro muito jovem. E Amanhã, Amanhã, Ainda Outro Amanhã é um livro que ele conversa muito com o público adulto, porque ele é um livro, pra mim, um livro adulto que vai agradar o jovem também. Acho que ele é diferente do Jogador Número 1 nesse aspecto. Embora eu nem sei se ele foi escrito pra ser um livro jovem ou não, sei lá. Mas pra mim, ele é um livro muito mais adulto que vai funcionar pro público mais jovem. Independente se você é gamer ou não, eu não sou gamer e eu amei o livro mesmo assim. Bom, basicamente virou uma resenha, né? Virou uma resenha de Amanhã, Amanhã Ainda Outro Amanhã. Um outro livro que eu quis trazer aqui é um que eu acho que muita gente vai reclamar, talvez. Mas eu queria que ele durasse muito. Que é A Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab. Essa é uma leitura que eu fiz no ano passado, tem vlog aqui no canal, né? Fui fazendo o vlog durante a leitura, foi muito legal fazer dessa forma. E eu amei muito esse livro. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu demorei muito pra fazer essa leitura, é uma leitura antiga, mas eu demorei muito pra fazer ela mesmo assim. Mas assim, o que eu amo nesse livro é que ele se passa num período de mais ou menos 200 anos. São 200 anos? Acho que são 200 anos. Mais ou menos que o livro todo se passa. Então tem todo um período, você vai acompanhar muita coisa da vida dessa personagem. Cara, de novo, pra quem não leu o livro, não sabe do que eu tô falando, etc, não me acompanha. Mas pra quem não leu o livro, ele conta a história de uma personagem que ela faz um pacto com um demônio, sei lá qual, quem, se é o demônio ou o diabo, ou se é um específico. Ela faz um pacto com ele. O pacto, ele sai um pouco do controle. Ele vai um pouco além do que ela queria, né? Ela queria ter, tipo assim, liberdade. Ela queria ter autonomia sobre a vida dela. Ela queria poder conhecer o mundo. E o que o demônio faz pra ela é tipo assim, beleza, você vai poder fazer tudo isso, mas ninguém vai lembrar de você nunca. Você vai ter total liberdade, que você pode fazer o que você quiser, porque a pessoa virou as costas dela e olhou pra você de novo, ela já não lembra mais que você existe. E aí, esse livro, ele vai te levando na vida dessa menina e como a vida dela se torna uma coisa muito doida. E você fica muito preso, eu fiquei muito preso, porque eu ficava pensando assim, cara, o que ela vai fazer pra comer, pra morar, pra juntar grana, pra fazer as paradas, pra viajar, porque, tipo assim, o livro começa com ela
ela morava na França, só que depois o livro, ele vai indo pra frente e pra trás e você vê que ela tá nos Estados Unidos. Então como é que ela fez pra ir de um lugar pro outro? E eu fiquei muito curioso pra saber como isso ia desenrolar. E o que eu acho legal é, cara, como a Victoria Schwab, ela construiu um universo que ele é uma grande pegadinha pra ela própria. Porque ela constrói uma premissa, que é essa premissa de ninguém vai lembrar de você, que é uma premissa que atrapalha o próprio desenvolvimento do livro pra ela. Porque imagina você ser o autor do livro escrevendo o personagem, e aí você tem que pensar em tudo isso. Tipo assim, cara, peraí, como que ela vai dormir? Peraí, como que ela vai comer? Peraí, como que ela vai se relacionar? Peraí, ela vai se relacionar? Como é que ela vai viajar? Como que ela vai fazer pra viajar? Quanto tempo ela vai viajar? É avião? É ônibus? É em 1800? Ainda bota assim, o livro se passa em 1800 e pouco. Então, tipo, já tudo complica mais ainda. Porque, tipo, em 1800 e pouco, a realidade na França era uma outra realidade. Então, assim, o que eu bato palma pra Vi Schwab é que eu acho que ela criou um universo tão complexo, uma história tão complexa. Ela podia ter escrito uma parada com a mesma premissa, mas de um jeito tão mais simples. E ela resolveu complicar a parada de um jeito que transformou o trabalho dela numa coisa muito mais difícil. E eu bato palma pra ela, porque eu acho que o autor que se desafia é o autor mais foda de todos, sabe? Então, sim, quando ela chega nos Estados Unidos, ela acaba conhecendo uma pessoa que lembra dela. E isso não é spoiler, isso é uma parada que é importante todo mundo saber. Não vou dar mais detalhes sobre isso. Mas esse momento, ele é um pouco mais chato do que o momento anterior. Então tem um momento meio chatinho no livro, sim, mas que ao mesmo tempo era muito rápido. Então, assim, por mim esse livro podia ter mais umas 200, 300 páginas, que eu ia ficar tranquilo lendo, porque realmente a leitura foi muito gostosa. Eu peguei pra ler esse livro em uma semana e muita gente falou, eu li ele em 5 dias, eu acho, 5 ou 6, e muita gente falando, não lê correndo, você não vai gostar. E eu realmente queria que ele demorasse mais tempo, mas mesmo assim eu amei. Eu acabei o livro e falei, gostaria que ele fosse maior. Inclusive, se você quiser comprar A Vida Invisível de Ed La Rue em e-book, você pode comprar lá no site do Esquilo, tá? Não sei se vocês se lembram ainda, embora tenha um rato aqui, eu sou também embaixador de um outro roedor. Os ratos e os esquilos, eles são muito amigos, vocês sabiam disso? Eu acabei de inventar. Então, se vocês não sabiam, estão sabendo agora, eu sou embaixador do Esquilo. E o Esquilo é uma plataforma que cada vez fica maior e que engloba cada vez mais tantas funcionalidades relacionadas à literatura que eu até difícil de acompanhar. Quando eu comecei como embaixador do Esquilo, o Esquilo era só um aplicativo, só. O Esquilo tava ali só pra democratizar o acesso à literatura. Você baixava o aplicativo, colocava seu número de telefone e ele te dava um livro por mês. Você podia trocar por um outro de um acervo enorme que eles tinham lá. Era só isso. Depois tem audiobook, depois mini-book, depois veio a loja do Esquilo de e-books, tem loja de audiobooks e agora tem loja até de livro físico. Você consegue comprar no Esquilo. Então eu fico muito feliz de ver como o Esquilo vem crescendo cada vez mais e se tornando uma concorrência importante pro nosso mercado literário brasileiro, que é um mercado complicado, complexo, com poucos parceiros, poucas livrarias, poucas opções pra gente que é cliente comprar e achar livros em preços bons, pra ter promoções ao longo do ano, pra essas promoções serem cada vez melhores. Então não esqueçam de valorizar o Esquilinho. Baixa o aplicativo do Esquilo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site deles pra vocês entrarem. Baixa o aplicativo, vê se vocês têm acesso pelo plano de celular de vocês, ou enfim, eles têm algumas outras parcerias também que vocês podem ver pelo site. Baixa o aplicativo, mesmo que você não tenha acesso, né, à funcionalidade premium que te dá esse livro gratuito por mês, ainda tem livros gratuitos dentro do aplicativo, e aí você pode comprar os livros que você quiser na loja, né, do Esquilo, que também vai estar o link aqui na descrição, e eles vão aparecer todos ali dentro do seu aplicativo para você conseguir ler. Você consegue alterar a cor, página, fonte, aquilo tudo, beleza? Então não esqueça de valorizar o Esquilo, porque o Esquilo valoriza muito, não só a gente que é criador de conteúdo, mas vocês que são leitores, vocês que são pessoas comuns também, mas todos nós que somos leitores. Próxima leitura é uma leitura que eu fiz no ano retrasado, eu acho. E foi uma leitura de um livro muito antigo. Esse livro é muito antigo. Eu tô pegando aqui vários livros com referências a anos 90, 2000, enfim. Mas foi uma leitura que eu fiz que foi muito gostosa e que eu falei, gente, eu queria muito que esse livro fosse maior. Tem continuação? Tem. Eu li? Não, porque eu sou ruim de continuação. Mas eu queria que esse livro tivesse durado muito mais porque ele é muito gostoso. E é o Diário de Bridget Jones, da Helen Fielding. Quem não viu o filme de Bridget Jones, eu sei que muita gente viu, ele basicamente conta a história da Bridget e é um diário, então ele é todo, né, através de entradas no diário que ela faz, e ela vai contando da vida dela, das coisas que ela tá fazendo, etc. A Bridget é uma personagem que ela tem um problema crítico ali em relação ao peso. Ela tá o tempo inteiro querendo emagrecer, e aí ela acaba engordando, e aí ela come, e aí ela para de comer, e isso é uma parada que permeia muito o livro como um todo. Porém, também, ela fala muito sobre vida profissional, ela fala muito sobre relacionamento
relacionamentos, ela tá afim de um cara. E ele é um livro muito divertido, ele é um livro que ele tem uma leveza muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem essa pegada dessas outras questões de autoestima que a Bridget sofre muito. Então, além de ser um livro muito relacionável, né, comigo e com muitas outras pessoas que leram e gostaram muito dessa história, pra quem tem problemas de autoestima, é interessante. Mas ele é um livro que consegue, eu acho que, trazer uma leveza e você acaba rindo de certas coisas que, de vez em quando, você leva muito a sério. Essa foi uma leitura que, na época que eu li, eu fiquei, gente, como eu não li isso antes? Porque eu gosto de umas leituras dessas que são romances, ou que não são necessariamente... que antigamente a galera chamava de chick lit, que eu nunca gostei muito dessa expressão. Que é tipo assim, literatura pra garotas, pra meninas, pra mulheres, sabe? Tipo, não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que generaliza muito, estereotipa muito. Mas eu gosto muito dessas autoras que estão nesse meio, né? Tipo, tem a Sophie Kinsella, tem a Marian Keyes, tem a própria Meg Cabot, enfim. E eu gosto de todas elas, já li vários livros de todas elas, eu gosto muito desse tipo de leitura. E esse foi muito gostoso. E eu lembro de eu ler esse livro e pensar, cara, eu queria continuar acompanhando isso pra sempre. Eu sei que tem continuação. Se eu não me engano, o Bridget Jones tem mais 2 livros, que é No Limite da Razão e Louca pelo Garoto. Acho que é Louca pelo Garoto. Eu acho que tem mais esses 2 livros só. Mas todo mundo diz que o primeiro é o melhor. E depois não é mais a mesma coisa, sabe? E o filme, acho que teve um filme só, é baseado no primeiro livro. Eu gosto muito, acho muito gostoso. Pra quem tá querendo uma leitura rápida, que é leve, mas ao mesmo tempo não é uma bobajada. Tem uma coisa ali interessante e importante, porque eu acho que a gente, de novo, que tem problema de autoestima, a gente acaba se colocando nos buracos, assim, muito grandes. E muitas vezes esse lugar, ele tá dentro da nossa cabeça apenas. Eu acho que vale muito a leitura. Um outro livro que gente, esse livro eu ficava assim, meu Deus, eu quero ler isso pra sempre. Porque ele se conecta com uma parada que eu gosto muito, que é robô. Eu adoro história de robô. Eu adoro pensar em robôs, eu adoro. Lógico, com medo e respeito, claro, que eu não sou maluco. Mas eu adoro os assuntos relacionados à robótica, sabe? Agora com essa parada de chat GPT, inteligência artificial, eu tô um pouco mais preocupado. Mas assim, sabe aquela coisa do robôzinho que cuida da casa, que conversa com você? Esse é o robô que eu quero. Esse é o robô que eu gostaria de ter. Eu tô falando de Eu, Robô, do Isaac Asimov. O Eu, Robô, ele é uma coletânea de contos, na verdade. Se eu não me engano, o Asimov, ele publicava essas histórias numa revista. E depois eles pegaram todos esses textos e construíram e montaram esse livro. E tanto é que O Robô tem algumas histórias que se conectam entre si, mas você pode ler meio que elas de forma individual. Eu li o livro todo de uma vez, preferi ler assim, inclusive. E foi, gente, que leitura gostosa. Até porque na maioria dos casos aqui dos contos, os robôs, eles são meio que esse imaginário do robô que eu tenho na minha cabeça. Tipo o Homem Bicentenário, é meio esse... que eu amo esse filme. É meio essa vibe, sabe? Mas tem robôs legais, robôs não tão legais, robôs que ajudam, robôs que não ajudam tanto, enfim. É muito legal e é muito rápido de ler. É muito gostosinho. É um classicão da ficção científica, mas ele funciona pra qualquer pessoa. Não é difícil, não é complicado, não tem nada muito rebuscado, é muito legal. E eu me lembro de ficar assim, cara, eu queria mais 50 histórias de robô depois desse livro. Inclusive, se vocês têm dicas de livros de robô, sejam bons, por favor, me falem. Eu li recentemente O Claro e o Sol, do Ishiguro, que tem uma vibe até parecida. Gostei muito também. Então, por favor, se tiverem outras dicas de livro de robô, me falem. E pra finalizar, um também que eu li em 2016... 16, acho que deve ter sido 16. Que eu amo demais, eu não falo dele há um tempo aqui no canal, mas eu sou completamente apaixonado. Quem me conhece também de pré-pandemia sabe disso. E A Fúria Vermelha, do Chris Brown. Na verdade, toda a trilogia, eu sei que continuou, mas eu ainda não li até hoje os outros livros além. Aqui no Brasil só saíram os 3 primeiros livros, mas você pode ler os 3 primeiros livros de boa, porque tem um encerramento, tem uma conclusão. Era pra ser uma trilogia mesmo, depois que ele resolveu construir piscina, comprar carro, essa coisa toda, e aí fez outros livros, que eu nem sei se são bons ou não, mas esses 3 primeiros livros são muito bons. Só que o primeiro, ele pra mim é mais especial ainda, porque o primeiro livro, ele tem um formato que é o seguinte, vamos lá. Fúria Vermelha se passa em Marte, pelo menos assim, o começo do livro. Eles são pessoas que moram no subsolo de Marte, porque eles estão ali minerando um tipo de substância que tá ali no interior do planeta, né, embaixo da Terra. E essa substância é importante pra ser usada pra manutenção da vida dessas pessoas ali dentro. Eles são basicamente seres humanos, terráqueos, normais. Eles não eram de Marte, mas eles foram uma leva de pessoas que foram levadas ali pra Marte pra ajudar a futuramente colonizar Marte. É o que se acredita. Então essa galera trabalha no subsolo de Marte, minerando lá. E tem um monte de tipo animais e tal que eles têm que tomar cuidado, porque podem comer, matar eles, etc, aquela coisa toda. Mas eles trabalham ali sem muita expectativa de futuro, porque eles acreditam que eles estão trabalhando para um futuro melhor, onde os seres humanos poderão habitar a superfície de Marte. E a gente vai conhecer o Daryl, que é esse cara, né? Esse é o nosso personagem principal. Ele tem uma menininha ali que tá com ele e tal. E ele faz parte
parte dos vermelhos, que é esse grupo de pessoas que estão ali trabalhando naquilo. Só que depois de um tempo, o Daryl vai descobrir que, na verdade, eles estão sendo escravizados e que já existe uma galera vivendo muito bem, lindamente, na superfície de Marte. E eles estão ali, na verdade, servindo de escravos para manutenção da sobrevivência dessas pessoas que já estão ali vivendo muito bem. E aí, ele vai passar por todo um processo, junto com algumas outras pessoas, né, que são de uma... E aí, junto com uma galera que vai ajudar ele vai servir de infiltrado, que vai sair do subsolo como um vermelho e vão transformar ele num cara dourado, que é como são os caras da elite desse lugar. Ele vai passar por uma série de transformações, inclusive físicas, cirurgias, etc, pra ele se tornar um cara dourado e ser colocado ali dentro daquela elite. E aí, pra ele conseguir chegar num alto ranking do exército, ele vai precisar passar por uma academia. Ele vai entrar numa academia de formação de sargentos e etc do exército desse lugar. E ele vai lá fingindo que ele é um cara que ele não é, né? Fingindo que ele nasceu num lugar que ele não nasceu, porque ele tá ali como infiltrado. E esse primeiro livro é todo ele durante esse período de academia, né? Do exército. E essa academia, gente, ela é um Jogos Vorazes, ela é uma parada muito doida. Eles têm que fazer uma porrada de coisas, eles são jogados num lugar absurdo, e eles têm que, tipo, sobreviver aquilo ali. Eles têm que resolver uma porrada de coisas, tem times, e aí só um time que vai ganhar no final. É uma loucura, muito bom. É violento, é muito, muito legal. Você fica o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer. E o Pierce Brown, ele é um tipo de autor que ele não passa a mão na cabeça do leitor, não. Ele mata gente que você se apega, ele mata pessoas importantes no livro, entendeu? E ele não tá nem aí. Ele vai ferrando com a vida de todo mundo. Então você realmente vai lendo um livro que é muito inesperado. Então, como esse primeiro livro, ele é bem essa vibe, tipo um Dark Academia, com ficção científica no Marte, muito foda. Eu ficava, tipo, muito envolvido naquilo. Eu queria que aquilo ali não acabasse nunca, que eles ficassem o resto da vida deles ali. Você vai conhecendo um monte de outros personagens. É muito, 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 muito bom. Eu sou muito apaixonado por Fúria Vermelha. É uma outra série que eu quero muito reler. E eu quero muito reler pra continuar os outros livros que saíram lá fora. Então algum dia eu vou pegar pra ler o primeiro livro de novo. Agora sim, são longos, são lentos, tá? Já deixo aqui claro pra todo mundo. Não é uma leitura que você vai fazer muito rápida. Eu até fiz algumas leituras muito rápidas porque eu queria muito. Eu li o terceiro livro assim que saiu. Lá fora, não foi nem no Brasil. Eu li o Estrela da Manhã, que é o terceiro livro, quando saiu lá fora na gringa. No dia que saiu, eu peguei o livro pra ler. E a gente fez um buddy read, eu li acho que, sei lá, em uma semana. Então não recomendo esse desespero porque são livros meio longos. A Globo que publica eles aqui no Brasil, né, pelo selo Out, e parece que ele não é tão grande assim, mas ele não é uma leitura que você consegue fazer tão rápido. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu me alonguei um pouco demais nos livros, mas é meu jeitinho. Eu também tava sem gravar há, sei lá, uma semana e meia. Então eu perdi um pouco do feeling, perdi um pouco do hábito de fazer isso. Mas tá tudo pronto, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essas dicas, tá? De nada. Não deixe de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, dando outras dicas, inclusive, pra eu pegar as dicas de vocês também. De dar um gostinho do vídeo, de me adicionar nas outras redes sociais. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.